Tá, vamos lá. O que me inspirou a escrever As Correntezas do Mar? Eu sempre fui apaixonado pela fantasia. E é um pouco irônico, porque eu comecei a publicação com terrores, né? Com os Bem-vindo a Taracura, os fantasmas, o orfanato, os desafios. Mas fantasia sempre foi meu xodó, digamos assim. E em algum momento eu ia publicar uma fantasia, se fosse mar, seria outro. Só que eu tinha perdido aquele fogo, aquela chama de escrever essas histórias por algum motivo. Eu comecei a escrever com fantasia, os primeiros livros, né? Só que algum motivo, alguma coisa me travou. Aí quando eu li A Lenda de Ruptura do Caio Costa, que é uma leitura que eu recomendo, eu senti aquela animação de novo, eu senti aquele ímpeto e eu queria. Aí veio a ideia de Correntezas do Mar, que surgiu de uma música. Eu não vou falar o nome da música, mas talvez seja óbvio, tá até no título. Mas porque hoje não significa, essa música não é nada para a história, tanto que se separou totalmente. Tanto que a marketing do livro seria envolto, baseado na música, hoje não é mais. Aí eu queria. Nessa época caiu como uma luva. Eu tava com hiperfoco na cultura do Oriente Médio, os povos árabes. E eu comecei a escrever, seria a história clichê de vingança. Teria esse cara que seria um prodígio, ver a vila destruída, jura vingança. Seria uma história de vingança. Ainda seria uma tragédia, mas seria mais pautar nisso. Só que tava muito clichê. E a vontade morrendo, porque não tava uma história com alguma coisa, nada contra os clichês, mas eu não estava querendo escrever algo assim, queria que fosse algo diferente. Aí essa antagonista que eu criei, que seria o adversário, o principal adversário desse herói, chegou pra mim, cara, você tá contando a minha história totalmente errada, não é assim, eu não sou assim. Aí eu percebi, pô, a história sobre a antagonista desse universo seria muito mais interessante. A pessoa que chegou na vila e destruiu. E era do próprio povo. Era uma feiticeira. Por que ela traiu o próprio povo? Por quê? Aí vem a história da Dalila. A Dalila Auriara, que é a protagonista atual de As Correntezas do Mar. Aí eu desenvolvi. Era uma história que seria 80 páginas. Aí quando foi para minha querida editora, minha querida leitora crítica, que é a Ana Carolina, que tem os livros dela própria, que apagou as luzes, que eu vou falar posteriormente, mas é uma querida, leiam, conheçam ela. Falou, Oswaldo, essa história tá pedindo mais, você tem que escrever mais porque tá sensacional. E fui lá e escrevi, e um ano depois você tem isso. Foi de 150 para 205, hoje no Kindle tá 408 páginas. Escrita me ensinou muitas coisas. Hoje eu não diria que não existe mais o Oswaldo escritor e o Oswaldo normal. A gente tá muito entrelaçado. Mas a principal coisa que ela me ensinou que eu posso colocar é cada pessoa é uma própria. Não existe personagem igual ao outro. Tem a diferença, tem a história, tem as motivações, tem um negócio, tem algo. Tipo, eu não sou Stephen King. As pessoas falam que, nossa, você deveria ser que nem o King, você deveria ler King. Eu não sou o King. Quando eu publiquei Mar, nossa, você deve ser que nem o Jorge Mar, esse negócio, o Jorge Mar brasileiro. Eu falo, eu não tô nem no metade do nível do cara, mas eu também não sou o Jorge Martin. Aí quando entra na rede social, você deve ser igual o Thiago Valente, Ana Zeca, Lorena, não, eu não sou eles. Eu sou o Oswaldo C. Almeida. Isso não significa que eu sou melhor que eles ou menos que ele. Eu sou o Oswaldo C. Almeida. Eu tenho a minha forma de contar uma história, eu tenho a minha forma que eu leio, eu tenho o tempo que eu faço essas coisas. Então, que nem eu falo um negócio, cada pessoa tem um processo, cada pessoa tem seu método, cada pessoa tem seu tempo. Então, a escrita me ensinou a, tipo, Oswaldo, se respeite. Você não é seu irmão, você não é King, você não é Brandon, você não é Oswaldo. E o Oswaldo tem seus trejeitos, tem seu jeito, tem a sua magia. Que nem cada personagem, cada história tem a sua. A Ana, quando eu tava lendo Amigo Imaginário com ela, cheguei para ela, eu tava naquela síndrome do impostor. E eu falei, nossa, eu nunca vou conseguir escrever uma história que nesse cara, que é o Steve Spoke. Ela falou, cara, se você pegasse para escrever o plot de Amigo Imaginário, ele seria bom. Porque você escreveu da sua forma, que nem o cara escreveu do dela, e que nem ela escreveria. Então, cada pessoa tem seu jeito.
E a gente tem que aprender a respeitar isso, não só nos outros, como em nós mesmos. Falo no meu Instagram, inclusive na minha newsletter, vão lá, bem-vindos aos arquivos. Tem toda hora eu posto meus stories, que eu falo um pouco sobre escrita, sobre jogos, sobre o que eu tô lendo. Vocês estão convidados. É meu blog pessoal. E eu sempre falo, tem vários projetos. Eu sigo uma filosofia que nem do Tarantino quando ele era mais novo. Falou que ele queria fazer 6 filmes. Hoje a gente não sabe se ele vai fazer os 6 filmes, porque acho que tá faltando o último filme dele, ou se ele vai continuar produzindo. A gente não sabe, mas a princípio eu sou que nem ele nos primórdios dele. Se Deus chegasse pra mim, alguma entidade, algum bicho sobrenatural, você só pode escrever mais 10 histórias. Seriam essas 10 histórias, eu sei que vai ter mais, está surgindo mais em todo momento, mas se eu fosse falar 10 projetos, seriam esses 10 projetos. Tem um que já tá todo mundo certo, que é o Tanakura 4, Fafersá, bem-vindo a Tanakura, a cidade mais amaldiçoada, tá terminando esses 4 contos, já tá pronto, vai lançar em 2025, só não falo data precisamente, porque qualquer coisa pode mudar, mas é para esse ano, não tem discussão. Mas se eu fosse falar exclusivamente por vocês, Macete exclusiva, o Oswaldo anuncia projeto na revista Kansai, seria o Projeto CL. Já comentei com ele nos stories, mas eu não falei data, mas eu quero lançar ele esse ano, no final do ano. Que é sobre um novo universo, não é mar, não é Tanakura, é uma coisa nova que eu estou ansioso para apresentar para vocês. Eu estou fazendo o primeiro rascunho, mas ainda tem uma longa caminhada, por isso eu quero lançar esse ano, mas eu não vou confirmar para esse ano, porque eu tenho esse negócio de projetos que tem que estar no seu máximo potencial no Oswaldo atual e para esse projeto para ser lançado, ele tem que estar todo bonitinho. E escrita a gente não apressa, tá todo mundo xingando o Jorge Martin, lança. Eu concordo com o Jorge Martin, leva o tempo que der, só não morra antes. E é isso. Tem mais projetos, tem o projeto Vila, tem o projeto Vulgor, mas esses não tem data. Esse CL talvez seja esse ano, mas não é promessa. É uma fantasia sombria, /terror, /suspense, e tá bem interessante, eu tô gostando muito. Tem um personagem que vocês vão ver eu falando dele por muito tempo. Crítica é muito importante, e também o pessoal começa a crítica, porque crítica, eu tenho essa ideia, tem que sempre ter negativo. Não precisa ser negativo, e mesmo que seja negativo, ela é uma forma de você subir na sua carreira, uma forma de você se aprimorar, se melhorar. Eu não sou que nem tem muitos escritores, desde a Emanzado, todo mundo sabe disso, que faz ego search, que é procurar o próprio nome. Eu geralmente não faço isso, porque no princípio da minha carreira eu evitava ao máximo, que eu ainda não tinha construído toda aquela autoestima, toda aquela coisa de saber separar as coisas, porque cada escritor, cada leitor é uma pessoa separada. Essa é a Estia, é a minha gata, a estagiária, e ela não me deixa fazer entrevista. Vocês querem aqui, se quiserem colocar ela aqui, é uma querida. Cada pessoa é uma pessoa separada. Então essas coisas, muitos escritores têm muito ego, não conseguem separar as coisas. E a gente tem que entender que cada pessoa é um indivíduo próprio. Se ela não gostou, não significa que seu livro é ruim. Significa que ela não gostou. Ela pode fazer uma crítica construtiva, não gostei. Aí entra o meu principal conselho e o que eu falo a respeito. Entra no ouvido e sai pelo outro. Significa que eu estou ignorando? Não, estou filtrando. Tipo, ele pode falar, não gostei de como funcionam as armaduras. Aí você já tinha estabelecido que as armaduras, o seu livro não é totalmente realista. Você ignora. Você fala, tudo bem. Não é bem, a palavra é ignorar, mas você me entendeu. Mas aí fala, faltou desenvolvimento de personagem. Você pensa, talvez tenha faltado. Talvez eu tenha que me atentar a isso. Você pensa, raciocina. E se faz sentido, no próximo projeto você coloca isso na balança e não pesa mais a mão, mas você aprimora. Isso te faz você evoluir. Não só de crítica positiva vive o escritor, que vive o artista. Que a gente precisa saber os nossos defeitos, e nem sempre são defeitos, são coisas que a gente pode melhorar, a gente melhora, a gente vai aprimorando. Eu não sou, as críticas do primeiro livro Fantasma Tanakura, se eu não tivesse recebido, eu não teria escrito Correnteza do Mar. Correnteza do Mar é uma versão aprimorada do que eu aprendi com o Fantasma de Tanakura.
Então, as críticas para mim são uma forma de entender se eu estou fazendo, não é nessas palavras, é do tipo, a crítica para mim é algo natural de qualquer coisa de arte. E a gente tem que aprender a trabalhar com isso. Tem um lado do escritor, que ele tem que saber filtrar, tem que saber que uma crítica negativa não o destrói necessariamente, mas você pode tentar evoluir com isso, e não significa que seu livro é ruim. A pessoa simplesmente pode não ter gostado. E do lado do leitor, ele tem que entender que ele comprou, ele tem toda a razão. Ele tem toda a razão de criticar, ele deve criticar. A gente sempre fala, avalia de qualquer forma, avalia, faz resenha, comenta. Isso para nós é muito importante. Mas você também tem que respeitar, de certa forma, o autor. Você não pode falar, o livro é uma bosta, a pessoa é uma bosta, você começa a insultar até o gato. Se a pessoa na avaliação fala, o gato do Oswaldo é uma merdinha, cara, você saiu do livro, você tá se enganando a pessoa. Tem casos e casos, mas, gente, cada pessoa tem limites. Não tô falando isso, até hoje eu não tive esse problema, mas pra mim, críticas são muito importantes. Se você falar que a Essia tem ansiedade, realmente, ela tem ansiedade. O que me motiva a escrever, eu já contei essa história tantas vezes, mas eu nunca me canso. Eu era uma pessoa no ensino fundamental muito solitária. Eu me mudei de cidade. Eu fui da capital para o interior. Eu perdi todos os meus amigos, eu não tive contato em nada. Eu fui para um ambiente que era muito hostil. A escola que eu estudei era um lugar que eu sofria bullying, sofria exclusão. Eu ficava sozinho no recreio. Foi quando eu descobri Percy Jackson, que foi minha companhia por muito tempo. E eu pensei, cara, existem pessoas solitárias por aí, existem pessoas que precisam de companhia, que precisam de livros. Então eu escrevo, e motivo, principalmente, a escrita para mim é uma válvula de escape, mas eu também penso desses Oswaldos que estão por aí sozinhos durante o intervalo de serviço, ou o intervalo da aula, ou sozinhos em casa que precisam de alguma coisa para sair daquela realidade. Cada livro é uma porta. Então, é tipo, eu quero contar essa história, para mim é muito divertido, mas eu também, essa história vai te fazer companhia para alguém em algum momento. A pessoa vai te sentir melhor escrevendo. É um pouco irônico eu escrever terror e querer ajudar as pessoas, um pouco, mas pra mim terror é um negócio confortável e eu sempre abordo luz no final do túnel. E necessariamente essa luz vai trazer só alívio, ela pode doer. Cara, essa pergunta vai ter uma resposta diferente cada vez que me perguntar, mas vamos lá. Todos os livros do Rick Riordan, Percy Jackson foi quem me apresentou a leitura. Eu amo Percy, eu amo Magnus, eu amo os Case, os Kane, eles precisam de uma adaptação urgente. Alguém salva a adaptação desse livro. O Guilherme Del Toro, que foi quem me apresentou a Fantasia Sombria. Eu tenho que ler, tenho Labirinto do Fauno para ler, porque eu vi um filme, sou apaixonado. Eu li Sombras do Mal. Quem mais? Autores nacionais, a Ana Carolina Helena de Mael, que foi o primeiro livro independente que eu li, que foi Quem Apagou as Luzes. Esse livro me fez conhecer ela e eu não seria nada sem ela hoje. Porque ela me apresentou como funciona o mercado, como que publica e tal. Os livros do Matheus Pezotto, que me ajudou a conhecer mais sobre o terror, mais sobre os clássicos. E foi a primeira pessoa que corrigiu o Tanakura. Para mim, Matheus Pezotto de coração. No caso, Memórias de um Cavaleiro Melancólico, acho que Terrores Insólitos. Ele tem uma antologia de terror que é sensacional. Mas os livros dele, para mim, também são muito importantes. Eu betei os livros dele. Além de Ruptura do Caio Costa, como falei, foi a que me reacendeu a chama da vontade de ler fantasia. Os livros do Johan, que é uma potência do terror nacional. Leiam os livros, os contos dele. Gente, é muita gente. Vai ter respostas diferentes para cada momento. Então, se me perguntar amanhã, eu já vou ter outra resposta. Minha vez de falar sobre vocês, revista Sunshine. Para mim, qualquer iniciativa que fala sobre autores independentes, qualquer iniciativa que fala sobre leitura, tá de parabéns. Vocês estão de parabéns, principalmente. A gente sabe como é difícil falar de autores independentes nacionais no Brasil. Que a gente tem aquele meme que os editores vão publicar pela 4ª vez aquele autor ou publicar uma ação independente. Vamos publicar o autor gringo novamente. É uma luta, o mercado não ajuda, a comunidade nem sempre ajuda, e estamos aí tão forte. Para mim, qualquer iniciativa que faz isso está muito de parabéns, e eu me sinto honrado de vocês terem lido meu livro, Os Fantasmas. Eles estão lendo Os Correnteiros do Mar,
e terem me convidado para fazer essa entrevista. Então, beijão para vocês, muito agradecido. E para os leitores, vocês são resistentes. Vocês estão parabéns igualmente, porque eu sei como ser leitor é uma coisa difícil no Brasil, tanto por desvalorização, porque as pessoas não levam livros tão a sério que nem, quanto por esses bichinhos aqui tão caro. Viveram que o Brasil é caro. Mas os livros são muito importantes, a gente tem que valorizar muito mais eles. Livros são portas para a gente girar aquela válvula do dia a dia, aliviar a pressão, mas também de desenvolvimento. Eu não seria metade da pessoa que eu sou hoje sem os livros. Então, vocês estão de parabéns também. Então, falou.